nessa aula vamos definir matemática. O que é matemática, né? Vamos ver aqui no quadro. Matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. Então, nós podemos ver que, entre várias coisas, a matemática ela também estuda as quantidades, né? Quando a gente conta algo, quando a gente quantifica, mede, isso tudo é matemática. E ela está no nosso dia a dia, em todo lugar, todo momento. Mesmo quando a gente não faz cálculos exatos, cálculos ou medidas exatas, né, a gente faz apenas estimativas, aproximações, a gente também está fazendo matemática. Por exemplo, se em um determinado dia, né, o ônibus que transporta os alunos de um colégio, ele quebrou, né, e aí faltou uma quantidade de alunos considerável nesse dia aí. Então o professor, quando chega nessa sala, ele observa, né, não precisa ele contar os alunos para ele perceber que ali tem mais alunos do que a quantidade de sempre. Quando a gente chega num supermercado para fazer uma compra, né, e aí a gente tem uma determinada quantidade de dinheiro e a gente vai pegando aqueles produtos. A gente não precisa estar fazendo cálculos, às vezes a gente não precisa usar um calculador ou estar fazendo contas para a gente saber se aquele valor vai dar ou não. Às vezes a pessoa até erra, né? Mas na maioria das vezes a gente já tem uma noção. Isso também é matemática. A gente faz uma estimativa. Até no momento que a gente atravessa uma rua. Então quando a gente vai atravessar a rua, a gente observa um carro vindo, né? Olha por alguns segundos, olha a distância que o carro está, olha durante alguns segundos para ter uma noção da velocidade, e aí a gente faz uma pequena estimativa. Espera aí, deixa eu ver se vai dar tempo eu atravessar agora ou não, né? Então isso é matemática. Quando você vai estacionar um carro, você precisa levar em consideração o espaço que tem ali, as dimensões do carro. Então a gente está fazendo uma estimativa de medidas, de tamanhos ali. É matemática. Ou até mesmo ao trocar um móvel de lugar na casa. Você quer tirar a mesa de uma sala, quer colocar na cozinha ou em outra sala, né? Então você precisa levar em conta as dimensões da mesa, o tamanho da mesa, a forma da mesa. Isso é matemática. Desde bebê a gente já tem noção de matemática, por incrível que pareça. Imagina a situação. Tem uma criança lá brincando com 3 brinquedos idênticos. 3 bolinhas idênticas, do mesmo tamanho, da mesma cor. Né? De repente essa criança se distrai e aí você vai lá e pega uma bola daquela e esconde. Ele vai olhar e ele vai sentir a falta da terceira bola. Ele vai olhar e falar, cadê a outra? Né? Ele vai ficar procurando. Quem ensinou esse menino a contar? Ninguém. Né? Mas ele já tem essa noção. Isso é matemática. Né? E eu ainda vou mais longe. Até os animais, eles já têm noção de matemática. Por exemplo, se a gente vê, se tem numa selva, né, tem 2 bandos, um bando de leões se encontra com o de búfalos. Então eles olham, vão se enfrentar ou não? Na verdade, os búfalos não têm interesse nenhum, mas os leões são carnívoros, né? Eles são os predadores. Só que os búfalos, até por uma forma, quando eles se sentem ameaçados, eles se defendem. Então eles revidam também, né? Aí é o seguinte, um bando olha para o outro, né? Aí eles vão ver, peraí, será que a gente está na desvantagem ou não? Será que tem como a gente enfrentar eles ou não? Se não tiver, eles fogem, eles recuam. Eles sabem contar? Não. Quem ensinou? Ninguém. Eles já têm essa noção de quantidade também. E isso é matemática. Um outro exemplo aqui com a presa e o predador. Por exemplo, um tigre, ele quer caçar um coelho. Ele viu um coelho a uma determinada distância. Ele não vai à toa correndo de vez atrás do coelho, porque ele sabe que se o coelho perceber, o coelho vai fugir. E a essa determinada distância, provavelmente ele não vai conseguir alcançar o coelho. Então o que ele faz? Ele vai rastejando, né, devagar. Quando ele sabe, e quando ele percebe que está a uma distância favorável, aí ele ataca. E aí sim, as chances de ele conseguir capturar o coelho são grandes. Mas a gente não pode ficar apenas nas estimativas. A gente não pode ficar nas aproximações, né?
A gente tem que, em muitas situações, a gente precisa dar o valor exato, entre aspas, né? A gente tem que dar uma quantidade exata, uma medida exata, né? Então, a gente precisa usar alguns artifícios. Essas medidas exatas, elas podem ser feitas de duas maneiras. Quando eu vou quantificar algo, eu posso contar, né? Posso medir, ou eu posso fazer um determinado cálculo. Então, eu posso fazer de uma forma direta, que é contando, que é medindo, ou eu posso fazer de uma forma indireta, que é através de um cálculo. Por exemplo, se eu quero determinar a altura de uma árvore, quero medir a altura de uma árvore, eu posso usar uma trena, subir lá na árvore, no topo da árvore, né, e ver até quando a altura e calcular a altura através de uma trena, ou sei lá, com qual instrumento for. Mas eu também poderia usar um determinado cálculo usando a sombra da árvore, né? E aí a gente acha também, só que de uma forma indireta. Como eu falei no início, né, um exemplo na sala de aula, digamos que o professor quer contar a quantidade de alunos que tem na sala. E aí, digamos que essa sala ela está toda organizada. Todas as carteiras estão em fileiras e todas as filas têm a mesma quantidade de carteiras. Todas as carteiras estão preenchidas com alunos. Estão ocupadas, né? Então ele pode determinar essa quantidade contando de uma forma direta, que é contando aluno por aluno, ou ele pode usar um cálculo, um pequeno cálculo simples, né? Que é, ele pode contar a quantidade de fileiras e multiplicar pelo número de carteiras que tem em cada fileira. Por exemplo, se nessa sala tivesse 6 filas e cada fila tivesse 5 carteiras, ele apenas faria 6 vezes 5, 30. Né? Então esse foi ele quantificou, só que de uma forma indireta, através de um cálculo. E dessa forma é até mais rápido. Então a gente percebe que a matemática ela nos rodeia. Ela está com a gente o tempo todo, até nas coisas mais simples. Embora a gente não perceba, mas sim, mas ela está presente. Né? Um relógio, né? No relógio, no termômetro, que a gente inclusive com essa pandemia ele está sendo muito usado. O relógio ele mede o tempo, né? O homem dividiu o tempo. Então isso é matemática, está quantificando. O termômetro, a gente está quantificando ali a temperatura. Né? Quando a gente pede, quando a gente faz distanciamento, quando está lá na fila de um banco, de um supermercado, que você precisa ter uma determinada distância, né? Ali também é matemática. Na balança, por exemplo, quando você pega compra uma carne, né, e coloca lá para saber o peso, que na verdade é massa, a palavra certa, mas não vem o caso agora, isso aí. Então quando a gente vai pesar uma carne, né, a gente está medindo algo, está medindo a massa da carne, o peso da carne, né? Então isso é matemática. Quando você vai comprar farinha na feira, e aí você quer saber o volume, a quantidade de farinha, que é dada em litros, né? Então, vamos olhar a matemática agora, daqui para frente, de uma forma diferente. Né? Vamos olhar o mundo agora de uma forma diferente. A gente percebe agora que tem ciência ali, né? Uma ciência inclusive maravilhosa, que é a matemática. Então, gente, venham comigo e vamos assistir os próximos vídeos e vamos se aprofundar nessa ciência incrível que é a matemática, tá bom? Então aguardo vocês e até mais.